Uhum. E aí, camarada César? Opa, 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 coisa boa. Cadê É, você? tô aqui. Aí tá certo, grande companheiro. E E aí? aí, meu irmão? Estamos aí, Bem-vindo estamos na. comigo na rede aqui, na madruga. Ah, tô Como é que você gostando, tá aí? gostando. Tá produzindo. Você é o homem da madruga, é o Tetelzinho da madruga. Fico sempre Sempre, acompanhando, né? sempre foi assim, desde menino, né? Você lembra? É, Né? Quantas verdade. vezes a gente, quantas vezes a Na gente, madruga. Olha, é, já tem alguém acompanhando aí, viu? é? Jefferson Araújo. É, já chegou um aí. É, Seja esses bem-vindo, camarada, madrugueiros, seja bem-vindo, meu irmão. esses madrugueiros aí. Mas, César, pelo que eu estou entendendo, isso é uma nova fórmula de você divulgar algumas questões e, pelo que eu entendi, você quer fazer semanalmente uma live ou diariamente, ou não tem data, e para que a gente possa abordar alguns temas, né? Vamos lá, É vamos isso, porque embora. tem dias que a gente tá assim com algumas coisas para serem ditas, para serem compartilhadas, né? E aí a gente aproveita essa galera que tá na madrugada, às vezes só vendo coisas aleatórias, vendo coisas, né, mais distantes, vamos dizer assim. E aqui é uma maneira da gente estar vendo umas coisas que são mais próximas da gente. E falando daquilo que a gente gosta, né, Agnaldo? De conversar, de fazer, falando do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de cultura, que nós somos pessoas da cultura, mas também de política, que também nós temos um pezinho lá nas coisas das políticas, e em tudo mais, né? De saúde, de pandemia, que é inevitável. Juquinha também está conosco aí agora, ó. É. Grande abraço, é uma honra e sejam bem-vindos. E a gente está aqui para bater um papo, a galera se quiser entrar também, nos dá essa honra e vir bater esse papo aqui com a gente, a ideia é essa. E aí não tem hora e nem dia certo não, sabe, Aguinaldo? Sempre que Uhum, tiver, por enquanto vai ser na madruga, né? Que uhum. é mais fácil, é quando a gente Gostei do nome. Como é o nome? É comigo na Comigo na rede, Rede? comigo Comigo na na rede, Rede. Ou aqui é na nós na nossa. rede, não? É Hã? nós na rede? Comigo na Sim, pode, rede. pode ser. É É, nós na rede, é comigo na nós na rede. rede, ótimo, gostei, pode ser. E aí, matar a saudade, né? A gente dificilmente está, né, presencialmente se encontrando, evitando, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Mas aí é uma maneira da gente também matar a saudade dos papos,
né? Que Verdade. botar, como diz a história, botar a conversa em dia, atualizar os papos, tá certo? E quem quiser Verdade. participar com a gente aí, seja bem-vindo, é só mandar a pergunta e estar conosco aqui, tá certo? Perfeito. Te agradeço Vamos lá. desde já por ser o Vamos primeiro, começar. né, nesse primeiro experimento. Você que me entende bem aí, há muito tempo a gente caminha juntos, né? Desde nossa Já estamos de juventude. cabelos brancos, né? É, falta só a lancha, né? É, É, o dono da lancha, né, a cabeça branca, a gente já com a cabeça branca nós temos. E é aí verdade. começar esse projeto, essa ideia daqui, né, é nós na rede, com você é uma honra, porque a gente tem muito a compartilhar, tem muita história. É tanto que a gente tem que ter cuidado nessa questão do limite também, né? Que só tem uma hora para a gente fazer esse Verdade. material. E gratidão, meu irmão, por estar comigo nesse Vamos primeiro embora, momento meu irmão. aqui. Vamos lá. Vamos embora. Vamos começar aí. Vou te dar a honra aí de escolher. Você quer começar falando sobre o que hoje? Vamos começar Temos falando de cultura, né? agricultura? É. Pois sim, pois sim. E aí, então, Eu, comece aí desembuchando. eu gostaria só de dizer que a gente está começando aí a fazer parte de um aglomerado de companheiros que querem resgatar não, vivenciar a cultura raiz, a cultura popular. E por isso eu estou abraçando a ideia lá com o meu amigo Ari Portela e Jaime Carneiro, e você também está lá de dentro, onde nós estamos com a ideia de dotar a cidade de mais um espaço destinado à arte, à cultura, às artes e à cultura, né? Que é a Casa de Cultura DDD 83, lá em Camboinha, que é de propriedade de Ari Portela e de Jaime Carneiro, e nós estamos nos integrando a ela para juntos pensarmos algo para aquela casa, para a cidade e para a cultura desse município, né? Mas também gostaria de dizer, César, que esse é um momento assim triste para a cultura, né? Não só por conta da pandemia, mas a gente percebe um monte de artistas que estavam começando a fluir em Cabedelo, e essa pandemia deu assim como uma espécie de um coice neles, né? E a gente não vê assim os poderes públicos tentando salvar essa gente. São pessoas que faziam shows, vou dar o exemplo dos artistas da periferia, Ligeirinho do Forró, é, como é o nome daquela menina lá, a A Camila? Passarinho, Camila, tem vários outros por aí que aí a gente não tem um nome assim na ponta da língua, mas quantos artistas desses não tem na periferia que viviam do show que faziam, né? E aí não tem show, porque a pandemia não deixa se fazer. Só se pode aglomerar aqui em Cabedelo os grandes. Os pequenos não tem um espaço que possa fazer desenvolver sua arte para conseguir ganhar algum dinheiro. Então eu achava que o município, através das leis de incentivo à cultura ou das leis de emergência, porque há uma diferença, César, entre a lei de incentivo à cultura, a Rouanet, o FIC, essas coisas assim, com essa Aldir Blanc, né, que é essa Aldir, ela é uma lei emergencial, ela veio para como se fosse uma emergência para salvar os artistas que estavam aí. E aí você perceba que aqui na cidade também, mesmo essa lei funcionando, nós não conseguimos ver os nossos artistas adentrarem nelas, né? Eu não sei se é porque E essa lei, não Rinaldo, funciona nos três âmbitos, né? Tem Aldir é Blanc no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, né? E verdade. aí os artistas e instituições podem entrar num desses, ou dois, ou nos três, né? Com E a gente projetos diferentes. verdade. E a gente percebe que eles não entram em nenhum, porque talvez seja porque artista não é muito dado a fazer projetos, César. E aí, para entrar nessas leis, precisa de projeto. Não tem como adentrar nessa lei sem um projeto. E a tua ideia é aquilo que está na cabeça, projeto é aquilo que está no papel. E se você não tiver a tua ideia no papel, você não tem como adentrar nessas leis.
E aí é onde eu digo que poderia o município, o Estado, ou algumas entidades, ou a Casa de Cultura, talvez, é essa ideia, da gente transformar isso num produto e fazer como se fosse uma incubadora de projetos para essa turma, para essa gente, para que essas pessoas possam é, ter um corpo técnico que elabore o projeto dele, tire da cabeça dele, elabore e faça com que ele tenha um projeto para adentrar nessas leis de incentivo à cultura e busque sustentar suas famílias com aquilo que sabe fazer. Porque tem muitos aí que estão na como é? Epidemia, na pandemia não, estão Pindaíba. na pindaíba, esse o termo é isso aí. É, dentro daquilo que você falou, da nossa proposta dessa Casa de Cultura, DDD 83, isso é um sonho muito antigo nosso, inclusive na época dos projetos que nós fizemos no Renascer, a exemplo do encontro, o festival de música, com feira de artesanato, com oficinas de Projeto capacitação, Renascer em oficinas de Cultura. artes, o Renascer em Cultura, que era um aglomerado, né, de eventos culturais que como um todo dava ali naqueles 3 dias de festa, né, Aguinaldo, que muita gente que viveu esse momento conosco se lembra bem desses bons momentos, é, como o projeto do Renascer com Cristo também, que é a nossa paixão de Cristo, né? Desde sempre, nesses projetos, a gente sempre separava um dinheiro para alocar um imóvel, um local ali, para ser exclusivo, para se trabalhar. Muitos até brincavam, diziam que era a casa dos artistas e tal, e a gente percebe o quanto era importante, né, para a cultura ter um ponto, por menor, por pequeno que seja, mas uma casa onde a gente diga, aqui a casa é nossa. Apesar que sempre tivemos espaço nas igrejas, né? Na época o Padre Hernandes foi uma pessoa assim que nos incentivou muito abrindo espaço. Nas escolas, desde o tempo de Dona Ivone no Abreu Lima, Ricardo Rabai foi outro diretor que quando chegou lá também escancarou a escola para a cultura, a Associação de Moradores, a sede, né? E nós também fazemos em locais abertos, nossos encontros, nossos ensaios, oficinas, mas como é importante ter um ponto onde a gente diga que nem esse, a Casa da Cultura, lá em Camboinha. E a exemplo dessa casa, que é um sonho, né, grande, e agora nós iniciamos, glória a Deus, né, agora no Réveillon levamos lá a máquina do tempo, né, foi muito bom, um momento muito especial para nós que sonhamos com isso há tempo, né, então levamos o DJ Brasinha, né, que tem um programa lá na Rádio Tabajara, que faz aquele estilo de músicas anos 70, anos 80, 90, aquelas músicas mais antigas, então nós, é, como podemos dizer, nós inauguramos, demos o primeiro passo. Mas nós temos intenção, né, Aguinaldo, de abrir aí no seu espaço também um ponto como uma casa, né, uma extensão de casa de cultura em Jacaré. Eu estou conversando aqui com meus pais também para ver se tem aquele espaçozinho que a gente sempre teve para abrir um ponto. E aí a nossa intenção que esses pontos, essas casas de cultura, além de levarem reuniões, um sarau poético, shows musicais, teatro, tudo que, né, exposições, além da gente levar para esses pontos, nós vamos ter pessoas também, né, Agnaldo, uma grande novidade que nós estamos trazendo para ajudar nesse sentido do que você falou, daqueles artistas que têm dificuldade em redigir, porque uma coisa é você ter o pensamento, né, e ter tudo claro aqui a nível da mente, né, mas você passar isso para o papel, nós sabemos que é coisa que é bem complicado, e principalmente para o artista. O artista ele está É. nesse mundo imaginário, nesse mundo da criação. Então, para passar para o Uhum. papel, tem que ter uma pessoa com um mínimo de técnica, né, para poder ter esse manejo. E aí, nesses pontos de culturas, nós teremos pessoas aptas, né, para escreverem. Você que é artista, você vem com a sua ideia, e aqui você vai encontrar uma equipe, vai encontrar pessoas que vai dialogar com você sobre essa sua ideia e chegar como é que eu poderia dizer, redigir, né, escrever o seu projeto, passar para o papel, né? E É aí vai verdade. facilitar muito de você correr atrás. Mas Porque assim, isso é a maior dificuldade do artista mesmo, né? É é passar para o verdade. papel a sua ideia. Mas eu acho Transformar assim a sua que ideia em projeto.
E isso é um encaminhamento, sabe, Aguinaldo? Mas eu acho de uma má vontade. Me perdoe os gestores de plantão, que às vezes a pessoa. Ah, mas é uma briga por política. Claro, tudo é política. A gente faz Uhum. política na hora da comida aqui na nossa É casa. verdade. Principalmente nos dias de hoje, que da mistura tão falada está tão difícil. A gente escolhe, né? Olha, aqui tem 3 pedaços de carne, são 3 pessoas. Ninguém vai comer o do outro, não. É um para cada um. É assim? Isso é política, né? É, Também é. Não então, deixa de ser, né? claro que é. Mas assim, Então, as sempre quando pessoas querem tem uma confundir e querem. discussão. É. Olha quem está aí com a gente também, Lito Oliveira. Eita, professor Lito, professor. Seja Ah, bem-vindo aí. Lito é um cara super preparado para elaborar projetos, né? É mais Esse um Lito é que pode. aquele Lito que fez também com o Eu, Palmato com a gente, fez Paixão de é, Cristo eu lá de acho, Renascer, é eu, ele? eu acho que sim, eu acho que sim. É ele sim. Será? Lito Oliveira. É, pronto. E Então, A Juquinha, eu não sei se também é aquela que também esteve conosco no momento. Vamos participar aí, gente, para a gente também ajudar a gente a fazer esse momento aqui, já que a gente está todo mundo junto, né? Vamos ficar só como telespectador aí, não. Vamos também participar aqui e nos ajudar na condução desse momento. Aí eu estava falando sobre o quê? Sobre a questão sim, da política, quando a gente fala, né? isso. Mas Hum. me perdoe e não venha querer essas é porque a gente está lutando por poder. Não, isso é outro momento, que a gente quer saber no momento agora. Não estamos numa época de eleição, tá certo? E eu acho uma falha muito grande dos gestores atuais essa questão, já que é uma dificuldade do artista, principalmente o artista da periferia, o artista mais simples, o artista do povo, né? Já que eles têm uma grande dificuldade de escrever projeto, então os gestores públicos é que deviam facilitar isso. Aguinaldo, é triste a gente ver que nem agora no Festa Verão tem nada contra isso aí, mas é só um paralelo. Tem um Bel gritando lá no meio do Festa Verão que já está contratado para dezembro, que o prefeito já fechou com ele lá e vai querer ele no show do aniversário, né, da emancipação. Não sei se você soube dessa notícia. Sobre Pois 12 de é, dezembro. pois é. Já fechou com o Bel. Tu sabe quanto que é para trazer um Bel da vida para aqui? Não tô desmerecendo, não. Mas Tom Que, Oliveira já falou numa música dele, o prefeito. Já ouviu aquela música do prefeito de Tom Oliveira? pois é. Então, quando a Aí, coisa tá preta, é só trazer uma banda da Bahia que a coisa melhora. é E o bem por homem é aí. chicleteiro, pô. É E o homem é interessante. chicleteiro. É interessante escutar essa música aí, que ela nos diz muito respeito. Mas como eu estava É. falando, aí já está fechado, né? Mas o artista aqui da pendenga, da periferia, das favelas, das comunidades, devia ter um projeto que abarque lá a eles, está entendendo, Aguinaldo? Sem precisar deles fazerem o projeto. Bel precisou fazer um projeto, tudo bem que é um cara que já tem o nome A sua feito, e estrutura. é Mas um, tem o é um, projeto, tem a é um outro, estrutura. Tem, é um outro tem, nível. um, Eu tem sei. um escritório que trabalha isso, né? Ele. Não, E o claro, artista da claro. periferia não tem um É, empresário, não tem um escritório, não tem nenhuma ONG que consolide isso. É nesse sentido que a Casa de Cultura pode chegar e fazer pequenos contratos com esses artistas e tentar fazer uma espécie de um agenciamento de cada um deles. sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso aí deve, né? E deve existir esse tipo de trabalho. E agora nós estamos lutando, então, desde já estamos dispostos aqui a esses artistas. Deixar isso claro é importante, né, Aguinaldo? Que aqueles Porque que quando a tiverem gente. essa dificuldade podem nos procurar pessoalmente. Eu falo por mim, mas também falo por você. E lá Pode na Casa falar. de Cultura também, que a gente já está com essa Incu- predisposição para uma ajudar incubadora de projeto, né? na Na formatação formatação, é. desses Uma projetos aí. Exatamente. E aí, César, a ideia que a gente, botando em prática, nós vamos pautando esses caras. Não tá com a moléstia que daqui, se a gente começa a atender 5, 6 pessoas da periferia, ou artista da periferia, elaborando esses projetos, isso vai ser de uma vergonha tamanha para a prefeitura, que deveria ter lá um departamento que fizesse isso, que ajudasse as pessoas a fazerem isso, entende?
Do jeito que tem, assim, por exemplo, as pessoas que não podem pagar advogado, o Estado não tem um grupo de advogados, parece que a advocacia, A Defensoria Pública, né? a defensoria pública, que você vai lá e tem. Do mesmo jeito, o artista, quando não souber fazer o projeto dele, o Departamento de Cultura do município deveria ter lá uma diretoria, um grupo, um espaço para se fazerem isso, entende? Então, se a gente fizer, César, nós vamos pautando esses caras, vamos fazendo ele ficar envergonhado. E aí a gente não precisa fazer por dinheiro, nem por. Fazer para fazer mesmo, para fazer Mas acontecer. eu não acredito, não. Eu acredito mais que eles vão começar a barrar. E principalmente quando perceberem que a gente está, de certa forma, É, colaborando, a barrarem pode, esses projetos, a não aprovarem esses projetos. Infelizmente, pode ser. pelos sinais que eu percebo, né, da gestão, É, eu vejo mais por aí. Eles barrarem do que eles ficarem envergonhados, do que eles aceitarem esses projetos. Bem, é aquele tipo, companheiro, que a gente fala, estamos fazendo nossa parte, isso. né? É, Pelo menos isso, estamos tranquilos com é. relação a isso aí. A E daí o que é que vai dar, se esse projeto vamos vai deslanchar, movimentar. vão ser aprovados, são outros 500. O Ligeirinho do Forró é um artista que tem mais de 30 anos aí na comunidade do Renascer. Esse ano ah, chegou aqui quase na véspera de dar entrada no projeto dele, porque não tinha conhecimento, não tinha informação de nada sobre isso, não sabia como era. Eu também não tinha lido o edital, não podia ajudar muito, mas ainda dei a ele umas encaminhadas. Eu não sei se ele conseguiu os recursos, né, se o projeto dele foi aprovado, mas foi um dos que passou para Renho. E Ligeirinho do Forró é um grande artista da periferia e que, se ele Sim, não tocar o show deles, a família dele vai passar necessidade, porque ele vive disso, né? é verdade. Então, Desculpa. César, eu gostaria de abordar outro tema também, César, saindo um pouquinho da Sim. cultura. Não vamos sair agora da cultura, não, que eu tenho algo a dizer ainda aqui. É Tá, bem rapidinho. É que, independente dessa situação de projeto, a gestão pública de cultura, ela não pode funcionar como às vezes, eu percebo assim que a Secretaria de Cultura, ela funciona como uma agência, um escritório de cultura, tá certo? Ao invés dela, quanto gestão pública, gerenciar as políticas públicas de cultura da cidade, do município, ela se coloca como se fosse uma concorrente cultural. Em que sentido tu fala isso, entendi. César? No sentido de quando a Secretaria de Cultura produz peça, produz apresentações, tá entendendo? Não, não é ela é para gerenciar as políticas públicas, o que existe de cultura na cidade, que vem do povo, Gerenciar e fomentar. e Fazer com que fomentar. um César possa ter um texto dele, como é que se diz, montado, um Lito possa fazer algo, um Aguinaldo possa fazer algo, um Severino Bill, um Diego Dance, esses artistas da comunidade, da cidade, era para receberem fomento por parte da secretaria para deslancharem. Mas a secretaria, além de. Eu percebo, concordo com você, César, eu percebi Tadeu. Tadeu está quase desistendo da Paixão de Cristo lá do Getabe, em virtude de uma birra que está na prefeitura entre a Secretaria de Cultura e o pessoal do Getabe, pela disputa de quem deve fazer a Paixão de Cristo, né, no centro. Ou seja, o Getabe, que fez durante 30 anos, está tendo que disputar quase que a tapa o espaço que sempre foi dele, e a secretaria agora não quer dar mais. Se a secretaria der o espaço, não dá o recurso. Se der o recurso, trabalha contra. Aí, pelo amor de Deus, aí não deslancha. E a gente vai ficar a vida toda aqui só consumindo os chicletes com banana, essas coisas grandiosas que eles fazem, que impressiona, dá um outro lote à cultura, mas a gente precisa ter um pezinho também lá atrás no pessoal da cultura popular, que geralmente vem da periferia, entende? Porque a cultura popular poderia abrir um grande show, né? O pessoal do Chachado está sobrevivendo aí? Tem algum incentivo para eles?
Isso tem que acontecer, César. O poder público é para fomentar, entende? Se o pessoal do Chachado, na minha opinião, é o único grupo aqui de Cabedelo que esteja desenvolvendo o Chachado aqui na cidade. Se esse grupo acaba, desiste, se a mulher lá desiste, então tem que ter um incentivo financeiro para que ela não desista, para que o jovem possa comprar a indumentária, entende? Não pode estar gastando do próprio bolso, pagando para trabalhar eternamente, como a gente sempre fez. Me desculpa, mas esse sacerdócio pela arte é coisa de cidade medíocre. Porque recursos para isso tem. Basta dividir direitinho, por exemplo. Se querem pagar o chicleteiro lá, o chiclete com banana da vida, porra, tire parte, 40% desse negócio, ou 20%, dê uma banda daqui que esteja começando, e passe para que ela abra o show do chicleteiro lá, né? Uma banda da cidade. Marquinho tem uma banda, bicho, que é tradicionalíssima aqui, né? Parece que não está tocando mais em virtude disso. Falta. Como é que o cara vai. Gastou som, instrumentos, e não tem um incentivo? É do cara desistir, pô. E a mão de obra pesada, no caso músico aí, porque você sabe que ninguém faz um bom show, faz um bom espetáculo sem ensaio. E Pois ensaio é. é a parte dura, braçal de qualquer obra de arte coletiva, Uhum. né? Que nem um show musical. Quantos Pois é. ensaios esses músicos não têm que fazer para fechar aquele repertório, né? E aí vale também para dança, para o teatro, para tudo, Pra enfim, da arte. tudo. Então, para concluir, eu É. acho que está faltando muito isso aí, nessa gestão cultural, sabe? É abrir, chamar os artistas populares, os artistas do povo, os amadores, os que estão apenas com um sonho na cabeça, nunca Eu fizeram me lembro, nada, e numa investir, época. fomentar esse tipo de coisa, sem precisar criar projeto. Tá Pois entendendo? é. O projeto, a Eu, prefeitura própria assume aí que é um projeto de fomento, de formação de público, formação de artistas da cidade, né? César, Muita eu me coisa boa lembro, aqui. eu me lembro que logo quando você falou aí do projeto Renascer em Cultura e a gente trouxe aí para dentro do projeto Renascer em Cultura vários grupos que sumiram, não tem mais. Lembra do Nossa Arte, que era da companheira Leila? Lembra do Boi Cacá, da professora Evilásia, parece? Né? A gente trouxe esse pessoal todinho lá para dentro daquela, né? Tinha vários outros grupos lá no Jacaré, não, na Salina Ribamar, tinha um grupo surgindo de chachado, né? Naquela época lá, que era estimado por Altimar Pimentel, né? Estimulado por Altimar Pimentel. Então, e acabou assim, você não vê esse tipo de coisa. Então a cultura popular é só para se ver nos livros mesmo agora. Ninguém vai mais estimular a lapinha, a ciranda, o coco de roda, as danças folclóricas, o reizado, o boi bumbá, E entende? se perde uma grande oportunidade de aproveitar esses mestres e mestras que tem da cultura popular, que ainda estão dispostos, né? Que estão aí sem fazer nada. Tem um grupo, bicho, ali que fazia aquele chorinho, que é muito comentado, o chorinho ali da Os praça. prateados, Pois é, velho. São pessoas veteranos, tá entendendo? Que poderia, além de estar nos dando essa honra de ainda acompanhá-los, de vê-los, né, em ação, vê-los fazendo suas performances artísticas, eles poderiam também aplicar cursos e oficinas, tá entendendo, Aguinaldo? Trazendo vida cultural, mas tá lá aquele pessoal ocioso, tá entendendo? Sem fazer nada, né? E nós, quanto cidade, quanto cidadãos, quanto artistas, perdendo essa oportunidade de ter essa honra de acompanhar, de assistir de perto esse pessoal, que nem a Dona Evilásia, que você falou também na sua área. Enfim, está praticamente tudo parado, né, com relação verdade. à cultura. A cultura está resumida nesses grandes shows que acontecem É. mais lá na ala da praia. Enfim. Daqui para Não, frente a gente vai conversar mais mas é sobre porque. isso. Eu vou tentar trazer aqui o Tadeu Patrício num desses momentos aí do Nós na Uhum, Rede, para o professor também Tadeu Patrício falar um pouco lá dessa situação que você falou que está com relação à Paixão de Cristo, o GTAB. É que eu uhum, falei, pô. É,
em vez da Secretaria de Cultura incentivar, né, dizer quantas faixões de Cristo tem essa, do Jeitado, que é histórica, tem o pessoal do Renascer, que também tem história na Paixão de Cristo, tem o pessoal de Jacaré, são as que são mais presentes, assim, que a gente tem conhecimento. Mas e aí, e fazer, abrir para a cidade, quem, em qual comunidade, em qual bairro Uhum. tem Paixão de Um Cristo, ou edital, querem Paixão baixava de um Cristo. edital, né? E aí eles gerenciaram isso. Ao invés de fazer isso, sabe o que é que eles fazem? Não. A própria secretaria escolhe algumas pessoas para montarem uma Paixão de Cristo. É. Poxa, bicho, em sã consciência, quem diabo vai bater de frente com a secretaria investindo o nosso dinheiro, tá entendendo? E a gente tendo que fazer na base do papelão, na base do apoio dos comerciantes locais, entendeu? Isso é Uhum. injusto. Secretaria não é para trabalhar produzindo nada de arte, não. Ela é para trabalhar gerenciando a cultura social, a cultura do povo. Enfim, lá na frente a gente vai falar mais sobre cultura e tal, e aqui já foi quase meia hora, a gente tem mais ou menos mais 30 minutos aí para falar sobre um pouquinho sobre política. É, Mas isso é a nova forma de gestão que esse governo está dando aí, né, César? A gestão é quem pauta o modelo a ser seguido, né? Seja na cultura, na habitação, na a questão política que você está colocando, uma coisa que está em voga agora aí, e a gente tem que abordar, é esse racha que houve aí na bancada do prefeito, né? Quando ele tinha orgulho, batia no peito, eu elegi 14, né? Só tinha um que era do contra, que era Erlon Cabral, o vereador. E essa semana passada, em virtude da. Já tinha sido estremecido lá atrás, quando o prefeito quis aprovar a emenda que o blinda, né? A emenda que foi apresentada, inclusive, por um vereador que hoje está fora, inclusive, está na oposição, que era o líder dele na época. Essa emenda veio à baila novamente e os vereadores foram chamados a votar nela. E muitos deles se rebelaram e não quiseram votar nisso aí, até porque já era uma orientação do Tribunal de Justiça, né? Não aprovar a emenda do jeito que estava, porque estava eivada de vícios. E aí, os 5 vereadores da bancada do Homem se rebelaram e não quiseram apoiar. Quando foi agora, o prefeito. Claro que teve outras coisas também. A informação é que teve a esposa de vereador que foi demitida de algum lugar, parentes, aderentes, e aí culminou de agora nessa votação para aumentar o salário dos já marajás de Cabedelo. Não gosto que diga isso, não, né? Então não vou dizer marajás, não. Ele ganha só 10 mil e queria aumentar para 12 mil os secretários do município de Cabedelo. E aí tem vereador que tem a sogra secretária, a esposa é subsecretária, o cunhado é secretário, e aí queriam votar esse projeto e alguns vereadores, os mesmos vereadores, aproveitaram o momento para anunciar rompimento com esse prefeito e ele perdeu 5 da bancada dele de uma vez só. Então hoje na Câmara está assim, 9 contra 6. 9 contra 6, né? O prefeito não tem mais mas nem a maioria. até quando vai isso? Até quando vai isso? Tomara que vá até o final do mandato e isso mais engorde. Mas a gente sabe que vai chegar o momento que eles não aguentam ficar pão e água, né? E aí, com certeza, tomara que não, tomara que seja verdadeiro, tomara que eles busquem formar um grupo aí e queira disputar a cidade na próxima eleição para libertar a cidade desses de forasteiros que estão aqui, que não fazem nada de útil e enganando, mentindo, mentem, feito gente grande, né? E, olha, para tu ter uma ideia. Olha, Agnaldo, eu gostaria muito de acreditar nisso que você está dizendo aí. Me desculpe ele cortar, mas veja bem. Você diz que o motivo desse racho, né, é essas questões de insatisfação de um e de outro vereador, teve esse remanejo, ou essa esposa, essa pessoa ligada direta a ele que saiu e tal. Bicho, se isso é o que move estar ou não estar na bancada do prefeito, isso aí de uma hora para outra é só trazer de novo a esposa, a pessoa do cabo e tal. Será Verdade. que, né, até onde vai É. essa Não, rebeldia, essa você tá oposição? certíssimo.
Você está certo. entendeu? Mas eu estou dizendo é que eu quero acreditar que eles estejam se juntando para tentar disputar a cidade né, na próxima eleição, formar um grupo para tentar disputar a cidade, porque já viram que está saturado ali. Porque, na verdade, o que esse prefeito faz, César, é negócio. É negócio, ele não pensa em gestão. Essa ideia de dizer que agora se faz gestão do município de Cabedelo, onde essa gestão, pelo amor de Deus? Você veja aí mesmo no Renascer, essa água que caiu aí foi o suficiente para encher tudo aí de água, e isso foi culpa de quê? Foi do calçamento antigo ou foi desse novo que acabaram de fazer aí e deixaram o bairro nessa condição? Mas que gestão é essa que só liga para as obras? É uma gestão que só está preocupada em fazer obras. E essas obras a gente sabe que é de onde eles tiram os negócios dele, né? Tem emenda que o companheiro consegue lá, uma emenda de 2 milhões para fazer as 4 vias aí do Renascer, que talvez não tenha se gastado 1 milhão para fazer essas 4 vias asfaltadas Mas aí do Renascer. esse modelo não está tão diferente do modelo da administração passada, onde você era o vice-prefeito dele. A gestão de vocês ia nesse mesmo sentido, né, companheiro? Sempre Nesse... foi. Por Pois é. isso que a gente achou logo nos primeiros meses. A gente nunca fomos aliados, de fato, né? Eu nunca fui aliado desse prefeito, nem antes, nem durante, nem depois. Porque a gente percebe que ele não governa para pobre, ele governa para rico. Ele governa para o outro lado da BR, para o lado da Orla. Ao lado da periferia, é só enganação. Qual foi a obra que ele fez, a não ser essa do Renascer aí, que também não terminou, que tem 2 ruas dessa daí que estava no projeto que não foram asfaltadas. Então Né? explica, 2 Aguinaldo, ruas. para as pessoas que estão nos acompanhando agora, tem aqui o Lito, não sei, acho que a Juquinha, o Jefferson também aqui, não sei se ainda continua com a gente, essas pessoas aqui. A Tá. primeira vez que eu estou fazendo essa live, eu não sei nem operar direito ainda esse aplicativo aqui, estou aprendendo, então. Mas para essas pessoas e para outras que eu vou deixar isso aí gravado, entenderem melhor como é que você, dizendo tudo isso aí, discordando tanto dessa gestão, como é que uma pessoa como você cai dentro de uma aliança dessa e vai ser vice de um prefeito desse? Aproveita esse momento aí, essa provocação que eu estou lhe fazendo, e aí você deixa registrado aqui uma resposta, porque eu acho que isso é uma interrogação de muitos cabedelenses e até não cabedelenses. Como é que esse rapaz foi parar ali na retaguarda e no grupo, foi ser aliado desse outro rapaz aí? Se vira aí nos Verdade. 30. Eu era presidente de um partido, né, César? E o partido tinha o governador do momento que acordou com o Vitor Hugo de fazer uma aliança aqui em Cabedelo. E essa aliança tinha a ver, na hora que passaram para mim, era para que o governo Vitor Hugo declarasse apoio escancarado a Haddad, porque a gente tinha perdido no primeiro turno aqui em Cabedelo para Bolsonaro. E aí essa aliança era defendida até pela direção nacional para poder ouvir que Vitor Hugo defendesse o nome de Haddad abertamente no segundo turno. E aí a gente fez a aliança, mas eu nunca fui muito amigo de Vitor. Eu fui para a aliança bem mais como um membro do partido, quase que à força. Eu poderia dizer não, mas quando você é presidente de um partido, quando você faz parte de um aglomerado, e esse aglomerado decide coletivamente que estará lá nessa coligação, eu, como uma andorinha sozinho, poderia dizer não, meu nome não está à disposição. Mas seria uma falta de respeito com os demais, companheiro. Né? Você era um membro desse partido na época, tinha vários outros companheiros ilustres, e muitos deles foram pegos de surpresa, mas outros defenderam essa aliança também, né? Trabalharam essa aliança. E aí nós fomos para lá na esperança de que ele não só defendesse o voto a Haddad, mas também implementasse o que ele tinha feito ao período de como interino. Como interino ele fez aí um monte de coisa que saltou aos olhos de todo mundo. Ele enganou, não foi só a mim.
Tinha um programa, César, eu tenho um vídeo, 2 vídeos dele aqui, que num minuto ele faz umas 8 promessas que 6 delas nunca foram cumpridas. Como entregar remédio aos diabéticos das casas. Ora, o diabético não tem nem remédio no posto, imagine nas casas. Mas era um programa que ele desenvolveu. Na área social, prometeu criar o orçamento democrático. E aí a gente se entusiasmou com isso, né? Tinha várias coisas que... O conselho, Então, foi quando a gente começou a bater de frente também, foi com relação ao orçamento os democrático conselhos... e os conselhos, principalmente o Conselho de Cultura, que dizia respeito a nós diretamente, né? O Pois Conselho de é, Cultura e o Orçamento Democrático. Aí foi quando eu escutei aquela palavra dele, me esqueça, isso é só dar confusão, deixa isso pra foi. lá. Eu digo, Pois é. por Pois favor. é. Então, você perceba que essa é a linha dele. A linha da mentira, da enganação. Eu tenho 2 vídeos dele que em 2 minutos ele faz mais de 6 promessas em cada um e talvez não tenha cumprido um terço daquelas promessas lá. Pelo menos no primeiro vídeo, no que diz respeito à saúde, de 6 promessas que ele faz, 4 delas não estão cumpridas. E eu vou divulgar esse vídeo qualquer dia desses aí, que eu resgatei ele agora e estou dando uma limpada nele para mostrar o tanto de mentiroso que esse prefeito sempre foi. E Aí, tem umas uma coisas outra absurdas, né, coisa, Guinaldo? Presta atenção no teu raciocínio para não perder. Mas assim, com relação à saúde, quando você toca, me dói muito, bicho, quando eu vejo aquela promessa que ele disse, 10 UTI nós vamos fazer, 10 UTI, que seria, no caso, 2,5 por ano. Então nós já estamos no segundo ano do mandato, não tem uma UTI, pois né? é, E descaradamente ele chegou assim, nós prometemos, deve ter esse vídeo aí dele prometendo isso tem, espalhado por aí. tem, pois é. É, Então, quando eu percebi que ele era só enganação, aí eu comecei a fazer um movimento contrário dentro do nosso partido, e aí não consegui guarida nem dentro do próprio gabinete, que você mesmo sabe disso, né, César? Que houve um racha tremendo lá da galera que a gente tinha que seguir a gente lá, caminhava com a gente. Perdemos 80% ou 90% dos membros que queriam que a gente ficasse aliado a Vitor, e eu bati o pé, disse que não, e ninguém me leva mais a força, nem Ricardo, nem Lula, nem... Só Deus me faz apoiar Vitor Hugo, era isso que eu dizia. Mas Deus não veio com essa vontade para que a gente apoiasse o Vitor Hugo. E eu, mesmo que Ricardo, que Lula, que quem quer que seja que eu respeite na política, viesse me pedir para ser candidato com ele novamente, a gente seria. E aí a gente percebeu claramente que o partido queria ir para lá. O partido não concordou muito com isso e queria permanecer lá, né? Não o partido, mas algumas figuras do partido. E aí a gente, o que foi que fizemos? Você lançou a sua candidatura para que a gente não deixasse, a gente sabia que não tinha como competir com aquilo que estava armado, mas para que o partido não fosse apoiar qualquer Chico Tripa, aí a gente teve que lançar candidaturas, e aí o que é que o partido fez? Não nos dá um centavo para a gente disputar. E aí a gente só por pirraça também não saímos de casa, não fomos pedir voto. Não é verdade? E aí não aliamos a ele, mas não deixamos o partido solto para aliar-se a ele. A gente não teve um centavo para fazer a campanha, mas também não nos entregamos e fomos até o final e disputamos aí. E assim, César, essa forma do Vitor Hugo dizer que faz gestão, que gestão é essa? Que aqui no bairro Jacaré faz 3 anos que não tem ônibus. 3 anos que não tem ônibus. E segundo a lei orgânica do município, compete ao executivo fazer isso acontecer. Se ele não tem essa capacidade, ele cria o conselho de transporte da cidade, que aí o conselho de transporte vai brigar por isso aí. Não pode penalizar uma comunidade que deu Jacaré, que está há 3 anos sem ter ônibus. As pessoas aqui, para ir para Cabedelo, precisam tomar um mototáxi. Gasta-se R$ 10 para vir, R$ 10 para ir. Para João Pessoa, pô, é a mesma coisa. Ah, mas tem o trem. Tá. A gente está falando de transporte público, que é obrigatório ter em qualquer cidade, em qualquer bairro. A outra, que tipo de gestão? Aí ele diz assim, não, mas aí no Jacaré os meninos estavam entrando dentro do ônibus e quebrando tudo, passando por cima da... Ora, isso é muito simples de resolver. A guarda dele pode fazer isso, ou a polícia.
E aí coibir nos primeiros dias para que isso não ocorra, não aconteça. Penalizar uma comunidade, toda uma comunidade de trabalhador com esse argumento é muito fraco. E outra coisa, que gestão da moléstia dos cachorros é essa, que faz 3 anos que o cara não construiu uma só casa para tirar do sufoco as famílias que estão em... Na nossa época era 18, eu não sei se ainda tem isso, todas ainda aí, mas no mínimo tem mais de uma dezena de ocupações nessa cidade, do lado de cá da periferia, e ninguém até hoje só vem enganando esse povo. Toda vez que eles se mobilizam, vão lá e contratam 2, 3 lideranças daquela e acaba com o moitim, e o povo está lá sofrendo. Tem mais, vai vir as fortes chuvas agora, porque vamos entrar no momento onde esse El Ninho está chegando novamente aí, e aqueles transtornos da chuva pesada vai vir para cá também, entende? E aí quando essa chuva chegar aqui, vai ser problema dessas famílias, Já né, teve agora nos essa barracos. chuva desses dias, né? Teve aí essa Pois semana, é. teve uma chuva aí que já. Então, que gestão é essa desse cara que só olha para o rico, só olha para as obras, e as obras que estão fazendo estão ficando todas inacabadas, todas. Já hoje um vereador botou lá, o vereador do lado do Jardim Brasília, o Júnior Paulo, botou lá um post lá, um vídeo, comemorando um ano do asfaltamento lá da rua principal do Jardim Brasília, que não foi feita até agora, não foi terminada, né? Lá no Jardim Brasília. Então, que gestão é essa que o cara só faz iniciar, não termina, não vê o transporte do pessoal da periferia, não vê as moradias para quem está vivendo em condições subhumanas nos acampamentos, nos assentamentos aí da cidade. E aí, para mim, um cara desse só governa para rico. Não gosta de pobre, não gosta de periferia. Como que Aguinaldo poderia ficar com um cara desse? Se ele tivesse botado na prática aquilo que estava no projeto, aquilo que prometeu à minha cidade, eu estaria lá aplaudindo, entende? Mas não dá para aplaudir, não dá, César, não dá para regulamentar o que não pode ser regulamentado. Não dá para a gente ficar valorizando algo que não tem valor. Então, é isso, meu irmão. Eu fui parar lá por conta de uma circunstância partidária e que qualquer cidadão poderia ir, mas não fiquei encantado com esse poder, não gostei dele, é tanto que eu não quero ser candidato nem a dono de casa nunca mais na minha vida. Entende? Não quero nunca mais isso para mim, porque para mim foi muito desgastante. Eu perdi, não agradei a família, não agradei aos amigos, não agradei a direita, não agradei a esquerda, perdi o restinho de amizade que eu tinha, perdi. Então, para mim foi um desastre. Nunca mais na minha vida eu quero. Inclusive, estou até me desfiliando de partido. Não quero mais estar afiliado, porque agora eu quero estar participando do todo. Porque partido é uma parte, e eu quero fazer parte do todo agora. E minha bandeira é cultura, por isso que eu fui por aí puxando pela cultura. Já que você veio para a política, eu respondi, mas não é minha praia mais. É. E assim, os encaminhamentos que eles dão são muito sinistros, porque a cidade é um caos. Hoje eu estava vendo aí na página do Ripst, né? Umas fotos aí de aglomerado lá no setor de Covid do hospital. Uma coisa assim absurda de doer na alma, não é nem só no coração, de doer na nossa alma, ver aquele povo ali todo exposto, né? E uma dificuldade sem teste. As unidades de saúde é o maior sufoco para você conseguir acessar um médico, tá entendendo? E os investimentos, eu não sei, agora eu faço aquela carinha do atualizado, fico pensando, não sei o que interesse é esse, que ele só se interessa em obras, foi fazer o DIC, né? É relevante, é importante isso, Por que que mas tu nesse acha que, momento, meu irmão, nesse por que momento, que tu acha que só asfalto, pensou em obra? não, pois é, Só né? penso em obra porque é assim, bicho, olha, o asfalto que é feito aqui, o material que é usado aqui na periferia é diferente do material que é usado lá do outro lado, né? Você mesmo constatou isso numa praça dessas aí, eu acho que foi você que me deu essa informação, né? Numa praça dessa aí, Não, é só ver, Aguinaldo, tá lá, é só qualquer um cidadão quiser ir lá em loco, visite as praças,
das periferias, vá visitar as duas praças que tem aqui uma no Renascer 3, uma no Renascer 2, visite elas duas, visite a praça lá do Jacaré, as praças que tem do lado de cá, da periferia, das comunidades, das favelas, e vá nas praças que são feitas lá em Intermares para você ver a notável diferença. Visite as unidades de saúde que tem aqui nas comunidades, na nossa favela, e vá visitar a comunidade de saúde que tem lá. Visite os calçamentos que são feitos do lado de cá, né? Não só a qualidade do material, mas do próprio serviço. Vá ver como é que é o tratamento lá do outro lado, o asfalto do outro lado, tudo que eles fazem, tá entendendo? Na área da cultura que a gente estava discutindo agora há pouco, visite como que é o investimento na cultura do lado de cá e como eles investem em cultura lá. Então esse cara trabalha, essa gestão trabalha contra, porra, o nosso povo, né? Promete Verdade. 10 UTI descaradamente, irresponsavelmente, promete 10 UTIs em plena campanha, no final não conclui uma, em 2 mandatos que ele vai tirando aí, não conclui, não faz uma UTI, é um caos nas unidades de saúde, não tem uma UPA, atendimento odontológico, pelo amor de Deus, não tem também. O que é que funciona aqui, pelo amor de Deus, na saúde? Né? Aí fica assim, a grande indagação. Por que esse descaso com a saúde? Né? Por que tanto investimento fora do contexto, em plena pandemia, tanto investimento fora do contexto e na saúde zero? Os profissionais de Tem saúde, pelo amor de Deus, tá entendendo? Vem sofrendo professores, não também. receberam nem o Fundeb, né? O PEMAC do pessoal da saúde, o Fundeb dos professores, os caras não repassam, bicho. Descaradamente, para fazer o contraponto desse descaso com os vencimentos dos funcionários, ele vê que esse projeto que causou essa polêmica aí, que isso aí vem no efeito cascata. Ele botou aumento aí para os secretários e tal, mas na sequência tem os subsecretários, tem vários cargos comissionados que entram embutidos e vai no efeito, e todos eles vão ter também seus vencimentos alterados, né, não Olha, é verdade? eu não E quero afirmar. outro absurdo é essa questão, só para concluir, de que acabou-se de fazer uma reforma que foi o quê? Revestiram algumas paredes, climatizaram a câmara, né? Uma reforma lá de não sei quantos, e agora tem uma construção de uma nova. Pelo amor de Deus, como se esses homens vivessem se acabando É de de, trabalhar e é de tivesse a uma necessidade mansão, né? 6 milhões vão gastar lá. para fazer Olha, uma 6 câmera nova. milhões, 6 milhões é o que estão dizendo que foi gasto lá naquela casa lá que o filho de Bolsonaro comprou, que é uma mansão enorme. Então vão construir uma mansão aqui para os vereadores em Cabedelo, né? E isso aí sem contar, Agnaldo, porque a gente vê. Você lembra quando foi a reforma? Acho que Que, foi 2 milhões. pois é, mas ela começou, e como todo projeto político já é uma praxe, ele começa com 6, mas depois que é aprovado e que começa, aí sempre há necessidade de acréscimo para terminar, e aí vai para quanto esse absurdo, tá entendendo? Verdade. E para dar conforto a um grupo, a uma panelinha que não trabalha pela cidade como deveriam trabalhar. Agnaldo, me ajuda Agora, aí, que a gente está vencendo aqui, já está longa demais esse primeiro uhum, momento. Eu quero te uhum, convidar já para próximo aí, a gente, né, nos próximos momentos, a gente tem a oportunidade de estar aqui novamente, certo? E te perguntar aqui como é certo. que eu faço para deixar isso aqui salvo, para quem quiser dar uma olhada depois nesse Ai, bate-papo. caramba. Nós estamos no Instagram, né? Rapaz, sabe que É. eu nem sei se essa te informar, mas eu acho que aí, quando antes de tu fechar, ele vai perguntar se tu quer salvar. É só salvar, pô. Ó, Ah, eu gostaria de encerrar, César, dizendo o seguinte, ó. A gestão que esses caras faz, dá pra gente desconfiar até que se. Porra, essa vontade tão grande de aumentar quem ganha já 10 mil, aumentar para 12. Porque dá até para dizer assim, eu não estou afirmando isso, mas será que existe alguma rachadinha que é preciso dividir? Porque, pelo e, amor de Deus, é. entende? E Há de outra se. coisa, outras vantagens, né? Porque aí também tem férias e 13º, férias remuneradas e décimo Isso. terceiro que está embutido nesse projeto aí também, pelo amor Do de Deus, né? prefeito, né? Que antes não tinha, né? Nem prefeito nem vice tinha direito às férias nem 13º. Nunca tiveram. Agora, a partir de agora, vai ter. É. E ele está nesse projeto aí, está embutido também, segundo os vereadores que saíram atirando, ele tá pedindo um cheque em branco no valor de 185 milhões. Entende?
Então é uma coisa, César, a cidade precisa acordar. Porque os ricos que estão do lado de lá, estão todos eles faturando também. Então tá nem aí. Né? E quem está do lado de cá, quando reclama, recebe um empregozinho de R$ 1.000, aí pronto, ele passa a defender o. Né? Cegamente. E aí você tira isso pelas lideranças que eram do movimento Moradia. Toda vez que a gente fizer. Eu estou até pensando em dar uma sacudida aí novamente, pelo menos para ver se dá emprego a algumas pessoas dessas lideranças aí, né? Agnaldo, é praxe na nossa cidade. Se você passar a peneira nesses presidentes de associação comunitária, associação de moradores, se você passar uma peneira, quando não são eles diretamente, são pessoas ligadas a eles que estão contratadas na gestão. Então, como é que vai funcionar uma associação de moradores? Eu não estou criticando a atitude daquela pessoa que faz esse tipo de jogo, tá entendendo? Mas eu estou deixando Uhum. claro aqui que eu discordo disso. Como é que a associação de Ele, ele, moradores ele- ele vai não ter pode fazer uma autonomia de crítica, cobrar César. o quê? Ó, Atrelada essa ali. semana, essa Uma semana teve um pergunta, Agnaldo, cidadão que aí. aí vai estar esticando, a não ser que a gente inicie de novo. Se você quiser continuar o Não, papo, eu vou não, encerrar tá essa e a bom. gente continua. Umas Tá perguntas que eu ótimo. quero deixar aqui no ato como provocação. Primeiro, com Uhum. relação a esse aumento de salário, não tem uma lei que diz que isso só pode ser feito numa gestão anterior para a próxima gestão? Então, esses Também. vereadores, por que não procura isso com as suas estruturas de mandato? Por que não procura ver essa situação? Por que que na nossa cidade funciona diferente da Constituição, de outras legislações, né? Vão procurar sim, mas é porque é isso, César, tem que procurar acionar a justiça. E a justiça demora, né? A justiça demora. E é por isso que esses caras ganham com isso, César, porque eles confiam na E às vezes impunidade. demora, e com todo respeito à justiça, e não demora e não funciona, né? Porque tem um caso aí da Checkmate que até hoje. Pois é. Eles vão encontrando as brechas, vão levando para um canto, para outro, para um canto, para outro. Por isso que o crime compensa, César. O crime compensa por isso, né? Porque eles têm a certeza da impunidade. Aí, se fizesse que nem algum país, roubou, pega a mão dele, bota aqui e vamos cortar, deixa cotó. Pá! Ah, calma, moleque. Era. Aí rapidinho eles não roubavam mais. Mas Depois, não, mas não. depois o senhor disse que o radical sou eu, né? Não, ainda continuo radical, porque radical no sentido literário da palavra, de ir lá na raiz. E para cortar esse mal pela raiz, tinha que fazer assim, porque no mínimo ficava marcado. Quando você encontrasse um cara sem a mão, já puser, esse cara deve ter sido alguma coisa importante que cortaram a mão dele. Então tá bom, irmãozinho. Deixa aquele abraço aí pra galera aí e vamos partir para próximas. Tá bom, meu irmão. Eu gostei do papo, viu? E parabéns pela ideia. Continue aí na luta. Eu tô gostando que você tá saindo da toca, né? Mesmo na pandemia, mas tá saindo da toca. Eu gostei do nome. Eu vou até fazer como é que chama? Um cartazezinho daquele aqui e mandar para você. Daqui a pouco eu te mando, viu? O Faz nome o é que tu Nós. queres, pois é tudo da lei. Tá bom. Já Um dizia abração, meu Raul. irmão. Um cheiro no teu coração. Um abraço. Continuamos firmes na luta. Isso eu não quero mais ser político, mas não vou deixar de defender a política verdadeira, a política séria, com alguém que queira se colocar aí. Meu nome não estará mais à disposição, mas não vou me abster de defender nomes que tenham o pensamento que eu sempre tenho, sempre tive e vou continuar tendo. Um cheiro no teu coração, um abraço, a luta continua. Adelante, companheiro. Quero agradecer aí as pessoas que participaram aqui conosco desse primeiro momento. Deixar claro que outros virão aí pela frente, tá certo? E que estamos aqui. É nós na rede, nas Tá bom? madrugas aqui de Cabedelo, a gente batendo um papo, falando sobre tudo e matando um pouco dessa saudade, tá certo? Tamo junto, Tá, camarada. Aquele abraço. aquele abraço, meu irmão.